de, de 8 decoupagens que a gente começa na semana que vem, começando com a Substância e acabando com o filme do Walter, ok? E para os que nunca estiveram conosco, vamos fazer um passeio um pouco pelo melodrama, porque, muito embora o IMDb dê um conjunto de subgêneros para o filme, obviamente a predominância do filme é o melodrama, né? A primeira coisa que eu queria rememorar é que o contexto que traz o melodrama como gênero no Ocidente tem o primeiro movimento no século XVI e é a aproximação do drama cantado, que vai dar na ópera. A gente já falou sobre isso em outros encontros, mas hoje eu queria ampliar um pouco essa perspectiva, porque entra a questão da mulher, que é muito importante. E aí, no final do século XVIII, depois de Rousseau cunhar o termo, é ele quem cunha o termo melodrama. Ele diz: está surgindo aí um drama cantado. É a melodia dentro do drama, cuja primeira função, para a gente não perder isso de vista jamais, é que quando você canta o diálogo, você estica a sílaba e facilita àquele da audiência de baixa cognição, de não acesso a uma educação formal, a compreender e seguir o diálogo. Então começa nesse lugar e aí tem um desdobramento, uma quantidade enorme de outros subgêneros que vão sair daí. Inclusive a estrutura circense que a gente conhece hoje, com picadeiro, equilibrista, trapezista, sai do melodrama, tá? Mas eu não vou me estender muito aí, não, porque senão a gente vai fazer uma fuga muito grande, mas eu queria só lembrar que a comunicação no circo, cuja origem está no melodrama, tem na figura do palhaço, essa figura universal, aquele que faz a mímesis da piada no corpo e estica a sílaba. Você sabe o que. Ele nunca fala rápido, nunca. E aí toda a ideia da exacerbação do figurino, o sapato grande, a peruca, o nariz bola, é para que a comunicação seja antes visual do que racional. Então a gente está dentro de um gênero que se propõe a cantar a sílaba para facilitar a compreensão do diálogo e faz apelos visuais totalmente extravagantes para compensar racionalmente o que você não está informando, para que essa informação visual se dê de forma absoluta e imediata. Ou seja, qual era a grande preocupação? Que eu agora inclui, que eu agora inclua, que você inclui como gênero uma plateia na representação popular, uma plateia que traga os estratos mais populares da sociedade. E aí é a grande inovação do gênero, porque antes do século XVIII, nós não temos um gênero pensado para o pobre, para o desfavorecido socialmente. É a primeira vez na história do Ocidente que você cria um gênero para contemplar plateias de baixa cognição e de baixas camadas sociais. E aí, volto a reiterar, a compensação veio, já que a cognição não tem a velocidade de quem traz a educação formal, está no apelo visual exagerado, para que a comunicação. Por isso que a ópera trabalha com a grande eloquência. Inclusive, a ópera é considerada no começo uma narrativa de baixo calão, de baixíssimo nível. A ópera só ganha o status de arte superior no século XIX, quando alguns compositores maiores e libretistas maiores se dedicam a uma pauta de inovação, como Wagner, por exemplo. Certo? Antes disso, é considerado um gênero de mau gosto, porque trabalha com esse
pleonasmo visual, com esse excesso de didatismo, cantando as sílabas à beira do ridículo. Tanto é que eu acho que o primeiro registro que a maioria deve ter aí, que é quando você viu a primeira vez na vida um musical, você ficou. Pensa lá atrás, você, ou na infância, ou na adolescência, você fica numa zona de suspensão se você está acreditando ou não, se você está gostando ou não, se está ridículo ou não, até a música, cujo apelo é todo no coração, é todo para a emoção, fisgar essa defesa da audiência e abrir para aquilo que está colocado aí, que é a diferença entre a estética da distância e estética do distanciamento. Por favor, me permitam passear um pouquinho na teoria, que daqui a pouco a gente vai falar de Emília, de Rita, de Jesse, vai falar de Gustavo, vai falar de todos os personagens e de toda a estrutura. Mas isso é muito importante antes, que é entender a estética da distância versus a estética do distanciamento. Veja, o conceito de distanciamento, como nós sabemos, foi cunhado pelo teatro épico durante as experiências que o Bertolt Brecht fez com a sua companhia e com a sua própria dramaturgia, certo? Mas no século XIX já está em latência essa fuga que é proposta dentro do distanciamento brechtiano, quando você leva o personagem a não agir, quando você leva um personagem a uma reflexão. Então, essa é a estética do distanciamento, em que você para de contar alguma coisa para fazer o personagem pensar sobre aquilo que estava sendo narrado. Até aí, nada de novo sob o sol, tenho certeza. Mas o melodrama trouxe uma outra estética, que é a estética da distância, que é anterior ao distanciamento. Que é o quê? Eu me distancio da realidade, crio uma realidade paralela, também chamada de hiperrealidade ou suprarrealidade, não no hiperrealismo que a gente tem hoje no mundo virtual. O hiperrealismo é um comentário exagerado sobre o comportamento cotidiano para aproximar esse público, de novo, de baixa cognição das camadas mais populares, através de um apelo em que haja uma identificação antes pelo que está sendo mostrado e pelo excesso de sentimento que está sendo transmitido, e depois para que ele se conecte com a razão da cena. Então, primeiro ele se encanta porque a música toca o coração. Depois ele se encanta pelo apelo visual. E aí eu já estou distante da realidade, porque a realidade não é, a gente não conversa cantando. E em todos os nossos atos cotidianos, há poucos mais exagerados, mas no dia a dia você chega ali e pede uma água mineral no balcão do bar e você não precisa chorar para pedir. Não é? Aqui em Portugal, às vezes a gente chora porque a gente é tão maltratado, mas no cotidiano, em geral, você não precisa exacerbar o sentimento para você conseguir estabelecer o diálogo. Então, quando você cria essa outra camada, esse alto relevo comunicacional no cotidiano, é a mesma coisa de eu chegar, tem aqui um café do outro lado da rua onde eu moro, né? Se eu atravessar a rua e cantar o pedido do café, eu estou exagerando, eu estou me distanciando da realidade. Essa é a estética da distância. Okay? Mas aí a gente tem que fazer uma pausa aqui e colocar uma pergunta para vocês logo. Por que a mulher, então? O que a mulher tem a ver com isso? Okay? Eu quero que vocês respondam agora. E a segunda pergunta é qual é o papel do corpo na invenção do melodrama? Eu tô botando na ordem obrigatória. A mulher primeiro,
e o que se estende a partir da mulher como corpo. Cuidado, que esse corpo não tem absolutamente nada a ver com apelo sexual, com lascívia, com sedução de ordem lúbrica. Nada. É o corpo em si, o corpo ele mesmo. Então, a mulher e o corpo. Quem pode me dizer alguma coisa? Para a gente esquentar e se aproximar um pouco. Eu vou fazer um comentário inicial que os primeiros dramas de Cláudio Monteverdi, eles são anteriores à criação do gênero melodrama e eles não têm absolutamente nada a ver com a relação entre comunicação e plateia, no sentido de comunicação de massa, de você ter uma audiência maior e ter que ter um gesto mais largo, mais grandiloquente. É anterior, tá? Primeira coisa. E alguns teóricos, eu tenho alguns livros aqui legais para vocês depois darem uma olhada, eu tinha até separado um aqui, que eu acho que vai ser bem bacana, que é a tese do Ben Singer, que já teve no Brasil algumas vezes, tá? Que é sobre a história do melodrama dentro de conceitos teóricos que vão muito além das coisas que ficam mais populares às vezes, sabe? Ele vai em camadas muito interessantes. Tem outros aí depois para a gente compartilhar. E ali, o que aparece é que, já na Idade Média, quando os grupos de saltimbancos se apresentavam em feiras públicas, tinha essa intenção de um espetáculo muito mais visual, porque o público da feira era um público eminentemente composto por pessoas da classe popular. Então começa uma relação entre como é que eu conto para esse camarada ou para essa camarada que tem baixa cognição, porque se eu fizer um diálogo rápido, ele vai se desinteressar. Então, na verdade, os primeiros movimentos na Idade Média vão ser o germe dessa fecundação que vai vir depois com Cláudio Monteverdi, para que você ache um apelo muito mais emocional do que racional. O que você fala sobre esses espetáculos maiores no Boulevard do Crime, né, já é pós-Revolução Francesa e é, de fato, quando o melodrama conquista as grandes audiências e que também tem um outro referencial importante, que é tentar reproduzir nas periferias de Paris, durante o ambiente da Revolução Francesa, a intensidade da guerra civil que estava se dando ali. E aí também tem essa grande eloquência também por isso. Mas olha, ninguém se arriscou, ninguém se aproximou, Luísa, por favor. Por que a mulher e por que o corpo? Porque aí a gente tem uma trinca, né? A gente tem uma tríade, um triunvirato, em que a gente tem a própria Emília, né? A conversão para a mulher, não é? Essa transmulher. Temos a própria Rita, que abre a história, né? E a Jesse, que tem um papel de oposição à protagonista, né? Trazendo o subplot que dá o thriller do terceiro ato. Mas vou fazer uma ponte entre o que você falou e o final do século XVIII e o que vai vir logo depois com o romantismo do século XIX. Quando aquela mulher que contraía o mal dos peitos, a tuberculose, no século XIX, né, virava protagonista de uma série de romances, o que, que você queria provocar? Primeiro, que a mulher sente mais. A dor da mulher é mais aguda. E o corpo significa que, enquanto você teve uma cultura dramática, uma escrita dramática voltada para a aristocracia, ela era do pescoço para cima. Agora que a gente quer se comunicar para as camadas populares, o cara que carrega a lenha, o cara que carrega a pedra, o cara que corta a cana, ele é do pescoço para baixo, então é a vez do corpo no século XIX. E é o melodrama que vem doar as duas coisas. Essa mulher sozinha, para quem ninguém nunca dirigiu o olhar, agora se torna protagonista porque sente mais do que o homem.
interessa mais porque ela é a flor da pele e, por extensão, o corpo do operariado, porque no momento em que você acaba com o feudalismo e faz o cara sair de uma realidade agrícola para virar mão de obra industrial na grande cidade, você leva esse pobre do campo para a cidade para continuar trabalhando com o corpo. E esse suburbano é quem vai criar o melodrama a que o Romeu se referiu. Esse cara suburbano da periferia de Paris, é o grande público do melodrama do teatro a céu aberto. E como ele é um cara que não tem tempo de estudar, porque ele tem que carregar a pedra, porque ele está no chão da fábrica, porque ele está sendo submetido à Revolução Industrial com uma jornada de 14 horas por dia, se você não se comunicar no lugar da emoção e da visualidade, ele não entra no código, ele não entra no play, ele não entra no jogo dramático. Então, então vamos lá. Então vamos para o primeiro slide, Viviane. Vamos entrar agora na história. A gente tem um filme ali de fora de uma minutagem convencional. Esse era o primeiro ponto desse conjunto de decupagens que nós vamos fazer juntos. Os filmes estão mais longos de 3 anos para cá por conta do fenômeno, não é, do streaming. Este é um filme de 2 horas e 12, quando a convenção do cinema comercial sempre andou na casa de 1 hora e 25, 1 hora e 40 no máximo. Essa tem sido uma tendência, tá? A Nora também, é, ainda estou aqui também. A gente foi alargando e entrando numa extensão que o streaming devolveu para a audiência dentro de um comportamento que é considerado um comportamento mais de romance. Diz o Mário Vargas Llosa, né, entre outros, que agora a gente tem a oportunidade dentro do streaming de aproximar a dramaturgia da literatura, porque você tem temporadas e temporadas e temporadas, você tem mais camadas, e isso trouxe mais tolerância para a audiência, para mergulhos mais profundos. Que foi uma guerra que foi travada lá atrás pelo cinema de vanguarda, que foi perdida depois, quando o cinema comercial solapou as possibilidades do cinema mais inventivo, e agora essa tendência volta. Tá? É um filme de 56 cenas, tá? Qual é a média de cenas de um longa-metragem? Entre 50 e 70. Eu acho esse um número importante para quem nunca teve a experiência de escrever sozinho um longa-metragem, ou segurando na mão de alguém mais experiente, se eu estou muito longe, se a minha escaleta está muito exagerada, se eu estou com um excesso de cenas. Tá? Esse é um número que foi extraído da indústria, essa é a média, on average, né? Na média, os filmes comerciais têm entre 50 e 70 cenas. Tá? Muito bem, esse é um filme caro para o resultado que obteve até agora, né? Porque é um filme de 25 milhões de euros, com uma arrecadação de 16 milhões de dólares. Né? E aí, se a gente for, Viviane, vai lá para o penúltimo slide, por favor. O da estrutura, se ele já estiver pronto. O da estrutura mostra para a gente que há uma certa oscilação em relação à própria trama. Que veja, o melodrama, se ele for um melodrama puro, ele vai trabalhar com a tríade, não é como a gente sabe de cor, né? A gente tem o protagonista, tem o antagonista e tem um personagem dinâmico. Essa é a triangulação que vem da Idade Média, né? Da mocinha, não é? Do mocinho e do vilão. Essa estrutura está lá atrás. E lembrando que, ainda na Idade Média, o bobo da corte era o coringa que circulava entre as três vertentes. Era amigo da mocinha, era amigo do vilão e era amigo do herói. Né? É por isso que a gente tem a representação
do bobo da corte como um coringa no baralho, porque ele pode compor com qualquer naipe, ok? Ele é neutro. Para onde ele cair, ele reforça a história. Só que dentro dessa triangulação, dentro dessa base triangular, se você não tiver uma oposição declarada, geralmente você tem mais dificuldade de anzolar o interesse da audiência. Tá? Então, a gente está falando aí de uma estrutura cuja vilania, cuja oposição demora muito a chegar no filme. Então, eu queria fazer a estrutura com vocês, dentro da lógica do melodrama, em que a narrativa mais cai do que sobe, ok? É uma narrativa que trabalha mais com a queda do que com aquilo que a gente chama de fábula, de subida, não é? Que são os movimentos em que a gente ascende e conquista em relação aos desafios. Aqui a gente tem mais quedas do que subidas. E aí, a gente já começa apresentando, fazendo um, um prólogo, né? Em que não é a protagonista quem traz a questão, é a advogada, é a Rita. E aí, vocês, homens e mulheres e afins do drama, não é? Vão me dizer por que vocês acham que, que o diretor, que também é roteirista, ok? Ele começa pela advogada, na primeira pergunta. E um comentário sobre a pergunta. Vocês sabiam que Emília Pérez vem de uma adaptação de um livro de um editor de um grande jornal francês, cujo livro se chama Escuta, e que o conflito do protagonista não é fazer uma redesignação sexual para deixar de ser um chefe do narcotráfico, ou o que seja, para se tornar uma mulher. O conflito é: eu perdi a mulher que eu amo e eu quero fazer uma redesignação sexual para ser o que eu perdi. Por que eu estou lembrando disso? Então, é uma adaptação livre, ok? Assumida enquanto tal, mas a motivação não é eu sou um homem mau e perverso e quero me transformar numa mãe amorosa, numa mãe do mundo, que vai criar um efeito de redenção pelas pessoas que eu matei, que é onde está a maior crítica, inclusive, da sociedade LGBT e afins, né, contra o filme. Né? Assim, você vai fazer uma redesignação sexual porque você tem que expurgar uma coisa ruim que você era, como se isso fosse uma possibilidade de você se reconstruir patologicamente. Né? Você estava doente emocionalmente e faz uma redesignação sexual para curar a sua doença emocional. Então, o que eu quero com esse comentário da adaptação do Écoute? Eu quero lembrar que a motivação é totalmente psicológica no romance. Ela não é da ordem da ação, ela é da ordem do patos psicológico. Ou seja, eu vou me submeter a uma cirurgia para me aproximar emocionalmente daquilo que eu perdi. E não porque eu tenho um vilão contra mim. Então, isso trouxe uma espécie de hesitação do ponto de vista do plot, do ponto de vista da aventura, do ponto de vista do que a Emília Pérez vai viver enquanto personagem, que é, ela está fazendo, afinal de contas, a redesignação sexual para quê? Para expurgar o passado ou para lutar contra um vilão, diria o melodrama? Então, esse melodrama ele tá manco na história. A melhor crítica que eu li, entre todas que eu li, para preparar aí o que a gente vai discutir, já começou a discutir, é a do Richard Brody, que é um cara que eu sigo já há muito tempo, que é o crítico de cinema da The New Yorker, tá? Ele é a principal cabeça das críticas de cinema da revista The New Yorker, né? Vocês sabem que a POI é uma extensão da Atitude, né?
Lá o Joãozinho fez uma extensão da New Yorker na Piauí. Então, que essa revista incrível, profunda, elitizada, maravilhosa que a gente tem em Nova York, e que agora a gente tem uma versão aí no Brasil também extremamente eficiente, né? Como vocês sabem. E ali o Richard Brody fala desse aspecto, desse melodrama hesitante, que nem escolhe a interioridade profunda da motivação, que é quero deixar de ser um homem mau para me tornar uma mulher boa, não é? Assumidamente, mas isso não traz uma questão com a vilania. Isso não traz uma oposição franca. Tá claro isso ou não? Porque no momento em que eu tenho uma motivação psicológica, que é o caso, eu estou muito mais perto do drama moderno do que do melodrama ele mesmo. Porque o melodrama trabalha com ações concretas. Voltando ao começo do nosso encontro hoje, o melodrama existe para comunicar de uma forma frontal, para que não haja dúvida, para que o bem seja o bem, o mal seja o mal, e que você enfrente uma nêmesis identificável, hiper identificável, diria o melodrama, não é? Muito mal, assim como a gente chama dentro do mundo da teoria de personagens tipo. O melodrama trabalha com a tipificação dos personagens. E aí, quando você cria uma história a partir do melodrama, saindo de um romance cuja motivação da redesignação sexual não é da ordem da ação, porque não tem um vilão contra você, é algo interno, você se aproximou muito mais do que o drama moderno é, você está muito mais perto de Ibsen do que de Gilbert de Pixérécourt, que é o pai do melodrama. Gilbert de Pixérécourt, que é o maior autor que já esteve sobre a Terra, que escreveu uma quantidade infinita de melodramas e é o dramaturgo consolidador do gênero na França. E que, claro, vai trabalhar com a duplicidade do certo e do errado, né? Do claro e do escuro. Quando você cria uma motivação subliminar, emocional para a protagonista, você arranca do melodrama essa objetividade. Então, voltando agora para o começo, começar pela advogada significa o quê, então, dentro dessas escolhas? Quem poderia me dar aí um caminho da escolha do diretor, que também se faz roteirista, né, em relação à escolha da advogada para o prólogo, para ela abrir a história? Então, a história começa com Rita. Por quê, na opinião de vocês? Vamos lá, esse tempo aqui vale muito para a gente. Nós não pode ter tempo em branco, né? Se ninguém entrar, a gente vai. Vai, Romeu, por favor. Já que você está insistindo, vamos lá. É que você está colocando como líquido certo que a protagonista é a Emília, e eu não tenho certeza disso. Tem mais cara da protagonista ser a Rita, na verdade, né? E a vilanice que tem em relação a ela é a Emília, que é quem coloca obstáculos na vida dela, da vida dela. Também porque os dois personagens são muito fortes, a gente pode entender como sendo a Emília a protagonista. E daí o vilão dessa história é da estrutura de histórias que é Meu Passado Me Condena. É ela própria lutando contra o passado dela. Isso é uma coisa que eu quero só colocar para dar uma cutucada nisso que você está falando. Eu vou falar uma frase e você me diz se é verdadeira ou falsa. O filme não nos municia de informação suficiente para saber por que ela transicionou. Não dá para ter certeza se ela sempre foi uma mulher e agora resolveu se declarar mulher, ou se ele ainda, né, achou um caminho para poder abandonar a vida de crime que ele estava tendo e o melhor caminho seria se transformar numa outra pessoa qualquer, então resolveu se tornar mulher. O filme não nos dá certeza de nenhuma das coisas, senti eu. Verdadeiro ou falso isso que eu falei? Olha, a primeira coisa é concordar que ela está em transição, né? A mulher que ele vai ser já está em transição, já está em processo, né? Então, mas a gente não sabe por que que ele está fazendo isso. Se é para Bom, escapar do crime ou se é porque sempre foi uma mulher e agora resolveu assumir a não, sua identidade essa verdadeira. informação é dada. Se a gente voltar atentamente para o filme,
se a gente fosse decupar ele parando, ela diz: desde criança que eu estou em outro corpo. E agora chegou a hora de eu assumir esse outro corpo que sempre esteve comigo. Então, essa, entre aspas, justificativa está lá. Só que o que está embaralhando a sua cabeça, como embaralhou a minha, é essa hesitação entre um multiplot, entre um multiprotagonismo ou um protagonismo assumido a partir da figura de Emília Pérez. Pois não. Graça, não sei quem vai falar. Vou então voltar um pouquinho, porque eu acho que você tocou num ponto importante. Vou só lembrar uma tradição dentro da dramaturgia que vem da narrativa clássica, né, em que a unidade de ação aristotélica é dada ao personagem título. Então, se você fala Medeia, você sabe que a história é sobre ela. Se você fala Antígona, você sabe que a tragédia é sobre Antígona. O drama moderno sujou esse conceito da unidade de ação e substituiu a unidade de ação, a trajetória dessa protagonista ou desse protagonista, se fosse o caso de Édipo, Prometeu, o que seja, pela unidade temática, que é algo que borra a ação pura de um protagonista absoluto. Ele é acompanhado por outros personagens que trazem um refrear, uma reflexão sobre o que o personagem está fazendo. Ao invés dele agir, ele pensa, diz o drama moderno. E eu acho que a escolha que o diretor fez foi uma escolha imperfeita em relação a se ele ia fazer um multiplot, se ele ia contar a história de três mulheres, ou se ele ia contar a história de Emília Pérez. Aí eu volto aqui para o lugar da análise narrativa, olhando só para a estrutura, e aí devolvo a pergunta para vocês, a partir do que você trouxe, para o grupo todo refletir junto com a gente, que é: se eu não tivesse a Emília Pérez, eu não tinha nem o segundo ato, nem o terceiro. Então ela é protagonista, sim, só que ela está borrada por essa má escolha entre a personagem dinâmica, ou sidekick, chame como você quiser, ou personagem de apoio, não é? De alguma maneira, ela atua como uma, entre aspas, mentora medieval, que está ali ao lado da protagonista, prestando serviços para que a ação avance. Mas como houve uma hesitação dramática, na minha opinião, ela borrou o protagonismo da Emília e não trouxe assumidamente um multiprotagonismo junto com a Jéssica. Se fosse um filme melhor resolvido nesse lugar, a gente teria um triplo protagonismo moderno. É a história da Jessie, a história da Rita e a história da Emília. Mas quando ele rouba da obra original lá do Razon, né, do jornalista do Razon, que é a Écoute, e vai para uma motivação emocional e psicológica e fica hesitando sobre qual é a ação concreta que essa mulher vai viver, ele teve que achar um postiço de ação, na minha opinião, que é o sequestro dos filhos. Mas eu coloquei aqui a minutagem. A perda dos filhos se dá no minuto 1h35 de 2h12. Demora muito para esse conflito chegar. Aí o nosso desapontamento, como espectadores, assim, afinal de contas, é um submelodrama, é um submultiplot, ou é um arquiplot imperfeito, ou é uma tentativa de contar a história de uma protagonista em que ele não achou todas as cenas ou todas as ferramentas para assumir esse lugar. Então, começar com a Rita tem uma conexão, na minha opinião, com a história toda, que vai além do efeitismo, da ação, do sequestro, o que está acontecendo com essa mulher, que é Rita quer fazer justiça. E no momento em que Emília Pérez vira mulher, ela quer fazer justiça em relação às injustiças que ela cometeu. E aí a conexão é criada. Aí, nessa hora, eu acho que o prólogo, mesmo defeituoso,
ele serve a história da Emília. Porque, inclusive, elas se associam na ONG. A ONG da Lucecita, né, da Pequena Luz, que é uma redenção do mau comportamento, mal, entre aspas, do passado, né, com o juízo de valor do melodrama dizendo o que é bom, o que é ruim, que é onde o filme é mais criticado nas redes sociais, tá? Que é essa manipulação de que a redesignação sexual ela cria uma página em branco em relação a quem você foi. Você inaugura do zero uma outra identidade e apaga as coisas feias. Não é esse o propósito. É um propósito de identidade que tem a ver com uma orientação sexual, com orientação de gênero, tem outras coisas em jogo, né? Não é simplesmente uma eliminação de algo que eu não gosto do meu comportamento do passado para inaugurar um novo eu, né? Se a gente fosse fazer um heterônimo dessa história, né? E aí, o que me trouxe para essa análise é mostrar que de Rita, no minuto 1 até o minuto 15, quando o Manitas pede que ela agencie a redesignação sexual, daí para frente, se eu não tiver Emília, eu não tenho a história. Porque quem sofre a redesignação sexual é a Emília. Quem espera pela volta da família que perdeu é a Emília. Quem tem que forjar passaportes e forjar a própria morte para ter a família de volta sob a identidade de prima de Manitas é a Emília. Quem cria a Jessie como uma nêmesis dentro de casa e dentro da família é a Emília. E a Rita, ela é um motor da ação que vai levar Emília a resolver os conflitos familiares que ela mesma criou sob essa nova identidade. Então, ela prepara as ações para a Emília poder avançar. E aí, tem um elemento aí do qual a gente não pode esquecer. No número 5 aqui, fechando o arquiplot melodramático, que é mais descendente do que ascendente, repito, né? Sempre de predominância descendente, não ascendente. As coisas pioram mais do que melhoram, né? Tem a palavra anagnórisis ali embaixo, tomada dos gregos, não é? Muito embora seja uma palavra depois adaptada para o latim, né? Que no latim significa o quê? Correspondente àquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. A origem etimológica de anagnóris é essa. Porque gnores, a origem de gnores é você não ignorar. Daí vem a palavra ignorar na língua portuguesa para a gente. Né? Então, anagnóris é eu agora estou análogo ao que eu reconheço. E o que é que você está análogo ao que você reconhece? Que a nossa, entre aspas, imperfeita, aí eu concordo, protagonista Emília Pérez, comete a anagnórisis na última cena antes da tragédia, né? Que depois não vou me furtar a fazer um comentário sobre a diferença entre tragédia, drama e melodrama. É necessário que a gente fale sobre isso. Né? Ela faz a anagnórisis, que é o quê? Que é o momento em que você revela ao personagem aquilo que o público já sabe. É o momento em que Édipo se dá conta de que ele está na condição que está, só ele ignora, só ele que ignoroses a sua própria condição. Então, a anagnórisis é o efeito que você guarda ao longo da história inteira para revelar no final do terceiro ato que você é quem você é, e não aquilo que a personagem achava que você é. E aí, haja suspensão da descrença, não é? Haja suspensão, haja Coleridge nessa história para que essa ex-mulher, do lado desse ex-marido, não perceba em nenhum momento, haja suspensão da descrença, que aquele ex-cara é agora essa atual mulher. Né? Que, que isso não passe na história do melodrama, porque o melodrama trabalha com essa suspensão da descrença de uma forma exagerada, pueril, né? Porque trabalhava nos primórdios, sobretudo nos primórdios, para um público de baixíssima cognição,
que acreditava, que tinha essa suspensão da descrença exacerbada de acreditar que não há essa percepção, nem a desconfiança de Jesse em hora nenhuma, que há alguma coisa errada com essa prima, né? Dessa extensão do homem com quem ela esteve casada, agora sob a identidade dessa mulher, Emília Pérez. Então, a anagnórisis é o que consolida o protagonismo de Emília, porque a gente fica esperando a narrativa inteira para ela dizer para Jesse: eu sou Manitas agora sob esse novo corpo. Eu sou o pai dos meninos. Agora, como ele fez dessa forma acidentada, e aí é onde a gente vai concordar, totalmente, em gênero, número e grau, né? Com esses acidentes das escolhas que foram feitas, a gente ficou numa hesitação entre uma motivação clara para o plot, para a aventura de Emília como algo assumido desde o começo, desde a primeira fábula da apresentação, em que ela atravessa a história de ponta a ponta, e essas hesitações a que eu atribuo a uma vontade de se aproximar do drama moderno, porque o drama moderno não trabalha com a motivação do plot, e sim com a motivação do patos psicológico dos personagens. É sempre a motivação interna. Tá? Ponto. Né? Ponto. Aí, Viviane, vamos lá para o segundo slide, por favor, que eu queria colorir algumas coisas ali que eu acho que podem ajudar. Bom, a outra coisa que eu queria trazer, ainda pensando no melodrama, desculpa, é o terceiro, é o seguinte: eu vou fazer um comentário a partir do que foi proposto pelo professor Renato. Renato, acertei o nome? Renato do Recôncavo? Roberto. Roberto, desculpa. Roberto Duarte. Roberto Duarte. Desculpa, Roberto. Vamos lá. Agora nos conhecemos. Roberto, existe uma leitura muito pejorativa a que alguns aderem de que o melodrama é o kit da tragédia. Porque ele trabalha com motivações muito parecidas. Mas enquanto a tragédia ela elevava a alma conceitualmente, né, a partir da tríade de Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente tem um grande debate sobre o papel da narrativa em relação à polis, né, em relação à paideia, né, ao homem grego, a esse manual que o homem grego tem que seguir através da narrativa. Platão é contra, Aristóteles é a favor. No livro 10 da República, ele diz que na sua República Ideal não tem teatro, não tem drama, porque ele pode dar informações equivocadas e provocar um ethos equivocado na audiência. Não é? Então, na verdade, a diferença conceitual que a gente encontra aí nas teses e tudo mais, e nas primeiras leituras da época, o Gilberto Pix-Recourt, por exemplo, que ele diz: a tragédia eleva a alma, o melodrama eleva o corpo. Porque agora a cultura da alma já não consegue imprimir junto ao operariado que está nascendo ali, sob a luz da Revolução Industrial, né? Uma pauta de reconstrução fora da dor física, que é trabalhar 14 horas por dia, da peia, da privação de você morar numa cabeça de porco no subúrbio de uma grande cidade, né, como Paris, de onde surgiu tudo isso, né, para que você faça uma tragédia urbana e voltada para a physis, e não voltada para a metaphysis. Seria conceitualmente essa diferença, assim, grosso modo, para a gente também não se estender tanto aí e pegar um outro barco por outro caminho, que seria uma delícia, mas eu acho que a gente tem outras coisas para ver. Bom, o que me interessa ainda deste slide aqui, para a gente passar para o próximo, é o segundo box aqui, tem assim, ação intensa. Quando o melodrama ele é puro, quando o gênero está lá defendido em toda a sua força, em todo o seu esplendor narrativo, a ação é clara e intensa. Alguém foi raptado no primeiro ato e você passa 3 atos tentando recuperar quem foi raptado, fazer o resgate de quem foi raptado.
Alguém matou e você tem 3 atos para descobrir quem é esse criminoso, esse serial killer, o que quer que seja. Alguém burlou o contrato e tomou todos os seus bens, usurpou os bens, e você agora vai fazer justiça no final do 3º ato para reaver os seus bens. E aí entra um lugar um pouquinho mais sofisticado aí, que tem a ver, por isso que eu coloquei, não por acaso, com a questão do sequestro da identidade, que é o que está, de alguma maneira, em germe dentro do Emília Pérez. A ação intensa do sequestro da identidade é uma coisa que acontecia no melodrama do começo, quando ele é consolidado como gênero. Por exemplo, Jacques Aumont, né, que vocês devem conhecer bem, o teórico, tem um dicionário sobre o cinema, e lá no verbete melodrama, ele diz gênero que é consolidado no final do século XVIII. Porque, na verdade, desde o século XVI, que já tem um drama lírico querendo essa escritura melodramática que ainda não está com uma forma definida que vai ser plasmada ali no final do século XVIII. Aí, quando a gente chega ali, esses são os grandes temas do melodrama na época da consolidação. E o que é que o sequestro de identidade está fazendo aí, dentro dos grandes temas do começo do melodrama? A identidade a que se refere o conceito é que o cara saía de um contexto rural, chegava num contexto urbano e ele não sabia mais quem ele era. Ele não é nem o rural de antes, nem o urbano de hoje. Ele é suburbano. Ele é suburbano. E esse lugar da dúvida foi conceituado como temática, como um sequestro de identidade. E aí, nessa hora, a gente encontra no Emília Pérez esse conceito do sequestro da identidade no corpo. E aí, isso é extremamente melodramático. Independente de ser uma pauta contemporânea, né, em que hoje você tem um recurso para fazer a redesignação sexual, coisa que a gente não teria há 50 anos, mas hoje tem, não é? Como vai direto ao corpo e tem uma relação com o sequestro de identidade, o melodrama se afirma ali de uma maneira canhestra, é, é imperfeita, como já colocamos, numa hesitação, mas está lá. Ele está lá. Tem sequestro de identidade? Sim. Eu não me considerava nesse lugar da identidade de antes, não sei direito quem eu sou, e até virar borboleta eu passo por essa transição, e aí afirmo a identidade, né? Que é quando esse suburbano finalmente se considerava uma pessoa da cidade. Ainda que ele levasse, se a gente pegar o exemplo do Brasil, do que a gente estuda do melodrama brasileiro, e aquele livro da Marlise Meyer é muito bom, não sei se vocês conhecem, né? O livro Folhetim da Marlise Meyer, a tese dela de doutorado, é muito bom, porque ela entra nesse lugar das periferias e traz um retrato desse ser híbrido que a gente produz através do melodrama, que é esse imigrante, né, esse migrante rural brasileiro que sai do Nordeste da seca e vai ser operário em São Paulo. E tem um sequestro de identidade, ele não sabe mais direito onde ele está, quem ele é. Mas aí ele leva o forró para o subúrbio. E aí ele consegue afirmar essa nova identidade suburbana, levando, transpondo alguns dos elementos que ele deixou para trás. E é o que acontece aqui fisicamente. Ela consegue afirmar uma nova identidade, e aí essa ação intensa do melodrama aparece dentro da estrutura narrativa. Tá? Eu comecei com essa estética da distância, que eu acho que tem uma relação muito forte com tudo isso que a gente está discutindo, por ser um drama que trabalha com o excesso. Né? Tem aquela tese do Peter Brooks que ele fala que o melodrama é um modo de expressão. Eu adoro essa ideia. Né? Ele é, antes de tudo, ele quer expressar alguma coisa. A história pode ser pequenininha, ela pode ser boba, ela pode ser pueril, mas a expressão é maior do que tudo que você pretende narrar dentro da égide do melodrama. Próximo slide, por favor, Viviane. Bom,
Aí eu queria convidar vocês a uma reflexão, que é uma coisa que a gente usa muito pouco aí no Brasil, porque o gênero musical no Brasil não é muito nosso, né? Não é muito a nossa casa, né? O, a nossa dramaturgia ela não foi erguida em cima do music hall como nos Estados Unidos, né? Que eles pegaram a ópera do século XIX e transformaram no musical do século XX, né? E coalharam a indústria do cinema com musicais, como a gente bem sabe, né? Bom, aí eu queria convidar vocês a uma reflexão sobre qual é a função, afinal de contas, quando você deixa o diálogo de lado, corriqueiro, cotidiano, e canta o diálogo. Aí eu trouxe três funções, tá? Que são as principais, quando você usa desse artifício. Uma vez eu prestei uma consultoria para um dramaturgo que estava fazendo uma adaptação de uma grande figura da MPB para o teatro no Rio. Ele falou: Zé, eu não sei a hora que eu conto a história dela e a hora que eu canto a história dela. E isso ficou na minha cabeça de uma forma tão forte que esses três elementos aí dizem muito sobre a função do canto dentro da estrutura dramática. Quando você escolhe trazer o canto para ser parte da estrutura narrativa, o que você está trazendo, na verdade? Primeiro ponto, elipse. Quem pode me dar uma luz sobre a função da elipse dentro do canto? Quem pode elucidar, aclarar, ampliar o conceito do papel da elipse dentro do musical? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, que a gente está com o tempo apertado aí, não tá? Tá, o tempo está passando rápido, pelo menos para mim aqui. Bom, a elipse, quando você canta, você promove um salto temporal que você teria que ter um conjunto de cenas ou diálogos maiores e mais elaborados, já que a canção trabalha com a síntese dos versos. Você, ao cantar o problema, ou cantar a memória, que seja, você promove um salto temporal e condensa a informação no canto. Faz sentido isso? Dá para reconhecer o papel do canto? Porque quando você canta, você consegue comprimir e não tem que criar 3, 4, 5, 6 cenas para explicar aquilo. A própria canção consegue embutir através dos versos informações, condensar informações, e aí você ganha mais velocidade para o que você quer contar mais adiante. Faz sentido isso? Sem isso, você não teria a função principal do canto dentro do musical, que é promover esse avanço, tá? Fala, Romeu. Eu vou falar uma coisa, a fonte do que eu vou falar são vozes da minha cabeça, tá? Ninguém achar que eu estou falando alguma coisa séria. Mas na minha cabeça, a função das músicas nos musicais é ou deveria ser a mesma dos cantos corais nas tragédias gregas, que é fazer elipse e passar informações sobre o interior do personagem para todo mundo entender melhor o que é que ele está vivendo, o que está fazendo lá. Tem algum sentido isso? Ou é só tiro a esmo que eu dei? Olha, essa daqui eu não vou deixar passar de forma alguma, porque ela é tão importante, Romeu. Que bom que você trouxe isso. Porque na estrutura da tragédia tem uma diferença entre drama e a épica. O que é da ordem do drama é o diálogo corrido. O que é da ordem da épica, do épico, é o que o coro e o corifeu comentam sobre o diálogo. Então, a diferença está que, para a estrutura da tragédia, se a gente pegar lá Laskin, outros estudos bons da tragédia que a gente encontra hoje, né? O que ele vai acentuar? Como a ética era muito importante para os gregos, o que o coro e o corifeu faziam era exacerbar o elemento ético que estava dentro do diálogo que você acabou de escutar. Aqui tem uma função elíptica, que é dar mais velocidade e condensação para você, contando menos,
informar mais. E outra, essa é a primeira, são três, você viu que a gente só começou, né? São três principais, né? A primeira é realmente elíptica. Eu condenso, canto e já passo para o momento seguinte. E eu acho que nesse caso, de novo, as escolhas não foram felizes, porque a sensação é que os números musicais, eles até têm seu apelo dramático, né? Eles até funcionam, tem músicas muito bem compostas, canções bem compostas, mas compostas no sentido de, de flechar o cardíaco, de você se Eu acho envolver irregular. Tem com coisas o muito canto. boas e coisas muito ruins. Eu concordo, mas tem algumas boas, na minha opinião. E aí, com essa escolha, de novo, ela ficou entre emocionar e promover elipses, eu acho que tem um excesso ali que conteve mais a história do que promoveu a força elíptica. Roberto, por favor. Porque a terceira função do canto é trazer um estudo emocional do estado emocional do personagem. Você canta, às vezes, só para sublinhar, para enfatizar o que você está sentindo. E aí, para mim, teve uma hesitação, de novo, outra hesitação forte. Eu realmente não gosto do resultado do filme, narrativo, nem um pouco no conjunto. Eu acho que ele teve uma ótima premissa e uma estrutura muito frágil, muito irregular, com muitos problemas. Mas ele faz uma hesitação, na minha opinião, entre o estudo emocional, que é a hora que você quer fazer o personagem sentir mais através do canto, promovendo essa conexão entre o que o personagem está sentindo e o público, e a elipse. Não ficou, em vários momentos, nem uma coisa nem outra. Okay? Que saudade do West Side Story, por exemplo. Que saudade, né, da eficiência do West Side Story, que consegue fazer o malabarismo das duas coisas. Faz a história avançar, você se emociona, e aí vem a terceira função, que é a segunda, que a gente fez um salto agora pelo comentário muito oportuno, muito bem colocado do Roberto, que é reitera, é um pleonasmo. Você repete. Isso era muito comum no começo do melodrama, porque na dúvida se a grande audiência de baixa cognição estava seguindo ou não a história, você repetia, cantava de novo o que você tinha acabado de ver. Inclusive, uma das origens que Brecht vai recuperar no teatro épico dele, que é a informação visual com uma placa dizendo alguma coisa, vem do pleonasmo do melodrama. Olha, tem a Anne Vincent-Beaufort, aquela francesa que tem o Histoire de l'Arme, não sei se vocês leram essa tese, que é lindíssima, que foi publicada aí no Brasil pela Brasiliense. A História das Lágrimas, esse título lindo, né, da Anne Vincent-Beaufort, ela diz o seguinte: na dúvida se o cara tinha entendido no começo do melodrama se aquela cena era sobre o ciúme do marido em relação à mulher, entrava um coadjuvante e colocava uma placa na frente para a plateia assim, ciúme, e ficava segurando durante um tempo. Só que esse pleonasmo, que vinha através da escritura, e que depois Brecht usou as mancheias nas montagens dele, não é? Ela foi para a música. Que ao invés do cara falar ciúme e botar ali depois uma placa ciúme, ele canta uma música sobre o ciúme. E repisa a emoção e consolida a certeza da comunicação. Bom, dever de casa para os apaixonados e curiosos, e para os pós-doutores e pré-doutores, e as pessoas do mundo comum, né, na academia ou não na academia, que é a primeira função do canto, ela é heterodiegética. A segunda é homodiegética. E a terceira, inaugurada há muito pouco tempo,
da geração dos anos 60, a que chamou o melodrama de metamelodrama, atribui a isso tudo uma função antidiegética. Se a gente for falar dos três aqui, a gente vai sair daqui às 3 da manhã, porque aqui para mim já é quase. Deixa eu ver que horas são. Opa, aqui para mim já são 11 horas e 42 minutos e eu tenho filhos pequenos que vão me acordar à noite. Mas, para não deixar assim passar em brancos, já só concluo isso e te passo, Romeu. A função heterodiegética, que é a principal do canto, principal no sentido, veja, de comunicação em massa, de grande escala, é que você. A palavra diegeses em grego é uma palavra cunhada por Platão, que quer dizer através daquilo que guia a narrativa. Qual é a diegeses de Emília Pérez? A redesignação sexual. É a redesignação de Emília Pérez que guia, é a diegeses. E o que se chama de heterodiegético no canto, no musical, são os números musicais que reiteram essa questão da redesignação sexual. Deveria, se ela fosse limpa, tá? Se ela fosse translúcida dentro da sua função melodramática, ela teria uma função heterodiegética. Hétero em grego é o quê? É o diferente, né? Então, é a diegética que traz uma mesma temática de formas diferentes. São escolhas diferentes para falar da mesma coisa, para simplificar. Então, uma hora você fala da solidão dela por estar num corpo de mulher e ter abandonado o corpo de homem. Outra hora você canta a diegética em que ela está triste, chora, né, que é a outra função do melodrama, que é a lágrima, que é uma coisa que a Tiana vai comentar, eu acho que vai dar tempo, em que ela chora para expressar a saudade dos filhos. Né? Nessa nova identidade, ela não pôde mais ter a família como ela tinha antes. E aí, o heterodiegético aí opera com a mesma temática, com janelas diferentes sobre a mesma coisa. Isso é um estudo muito importante para entender o que Aristóteles propõe como estrutura para a tragédia, mas também não vou entrar nisso agora, senão vai ser uma fuga muito grande. Romeu, por favor, comenta aí. Você bem rápido, assim, eu discordei muito das coisas que você falou lá atrás, mas eu acho que, obviamente, não tem a ver eu ficar... Mas eu te amo, não tem problema. Mas E Jesus também te ama. Jesus me ama, todos nos amamos. Eu quero resumir com uma frasezinha só. Para mim, esta não é a história de uma pessoa que se identificava como mulher e era. É a história de uma pessoa que se identificava como uma pessoa boa e não era. Essa é a história do Emília Pérez para mim. Mas tudo bem, não vamos nem entrar nesse mérito, que senão vai esticar demais. Não, mas não é uma questão de mérito. É uma questão de escolhas. O que as cenas contam? Se ela se sentia num lugar perverso, né, e ela mudou de conduta ética, a ação da redesignação sexual, a ação, né, a origem da palavra drama em grego é agir, drontas é agir. A ação define a condição do drama. No momento em que ela sofre a ação da redesignação sexual, ela muda. Então, mesmo que Bom, conceitualmente a gente tenha uma moral aqui, uma moral acolá, sem a mediação da ação, eu não tenho drama. O que guia o drama? Dentro das 6 proposições de Aristóteles, as 2 primeiras são quais? Quem lembra? Nossa velha poética. É a aventura, é o mitos, é a ação, e a segunda é o caráter. Aí vem o pós-estruturalismo e esvazia a aventura, esvazia o caráter e cria uma narrativa antidiegética. Ponto. Eu acho que uma narrativa extradiegética ela é muito mais metalinguística do que contrária à própria diegética. Eu acho que a turma pós-estruturalista ia gostar mais se a gente usasse um outro prefixo. É assim, aquém da diegética. Seria mais atraente para Gilles Deleuze, por exemplo, ele ia ficar mais feliz, eu acho.
onde você está andando, eu selecionei um trecho aqui do livro do Bensinger, em que ele fala sobre isso, tá? Então, eu acho que você vai gostar. Está aqui, ó, depois, se você puder, na página 133, tá? Eu grifei alguns trechos e dei a sorte de você trazer isso. Porque o que ele coloca é que a falha trágica, a amartia do personagem grego, ele está movido por uma falha transcendente. E a queda do personagem do melodrama, ela é uma queda imanente. Ela se dá dentro de uma perspectiva terrena. Então, é por isso que ele é menos ator da queda. Porque o próprio contexto social já fez dele uma vítima. Quando no outro você é um títere do sagrado, você não tem nem contra quem se opor. É predestinado à queda. E é lindo o que ele coloca aqui, você vai ver, no primeiro parágrafo da tese dele, do capítulo que se chama Melodrama e Capitalismo, ele fala sobre essa queda. Curioso, rapaz, parece que foi um recado. Dentro desse contexto da queda imanente em que você cai socialmente, enquanto que na Grécia você caía religiosamente. Ponto. Que isso é tão maravilhoso, tão grandioso, né? Que dá vontade de ficar aqui só nisso, na minha opinião. Mas fica uma provocação nesse nosso baba que a gente vai jogar aí em buraquinho, sei lá onde. Já começou, a bola já começou a rolar. Bom, Viviane, o próximo, por favor. Bom, eu estou aqui agora querendo trazer uma certa radiografia do lugar imperfeito dessa narrativa. Ela me incomodou muito como narrativa. Porque, de novo, eu acho que ele tinha uma premissa incrível, ele tinha um potencial de inovação de história, mas essas escolhas entre a ação e as motivações psicológicas, talvez seja isso que eu queria levar o Romeu a uma reflexão. Se eu falo, eu não sou uma pessoa legal e quero me tornar uma pessoa legal, isso é da ordem da não ação, é da ordem do pensamento. Mas para você virar uma pessoa legal, você precisa de uma ação que medie esse estado do mal para o bem. E foi nesse lugar que esse grupo, são 3 roteiristas, na verdade, o Jacques escreveu com 3 colaboradores e dá crédito no final a 2, junto com ele. Tá? Tá ali no primeiro slide, depois a Viviane passa aí para vocês. E aí, o lugar onde ele quebrou a cara para mim é na motivação da aventura. Porque, veja, ela tem uma motivação interna para operar, que é interna. Eu não sou essa pessoa. Eu sou outra pessoa. Onde é que está a ação disso, gente? Você pode passar o dia inteiro pensando: essa minha identidade é falha. Eu não gosto de quem eu sou. Eu rejeito a minha identidade. Isso é só da ordem do pensamento. Mas aí, essa é uma motivação dita interna pelo drama moderno, que foi aonde a gente baseou a obra de Strindberg, a obra de Ibsen, a obra de Chekhov, desses que inauguraram uma dramaturgia moderna, né? A partir da Escola de Hamburgo, ali no Teatro de Hamburgo, quando Lessing começou a selecionar as primeiras peças modernas que foram encenadas no Teatro de Hamburgo, ele diz: eu estou à procura de motivações interiores e não motivações exteriores. Eu quero plots que sejam da ordem do pensamento e não da ordem da ação. E aqui o que ele faz é, começa com uma motivação moderna interna, eu quero operar para ter uma autoafirmação de mim mesma, não é? Naquela nova identidade, é interna. Aí vem uma motivação externa, que é da ordem da narrativa clássica, que é eu quero manter a família. Uma vez sob essa identidade,
Eu não vou perder os meus filhos. Isso é uma motivação externa. Eu vou matar, eu vou fingir que eu sou primo, eu vou adulterar documentos, eu vou, eu vou criar uma morte falsa. Olha quantas ações para manter a família. Aí vira uma ação concreta, palpável, externa, mas tardia, chegou tarde. Quando ela chega, você já está desinteressado, porque nem bem foi a motivação interna que guiou. Sei lá, vamos pensar no Peer Gynt. Se você tirar do Peer Gynt, pegar uma peça de Ibsen como Peer Gynt e tirar a motivação interna, sobra pouquíssimo da peça. Mas ali é deliberadamente um drama de patos psicológico. E o que é que o melodrama reza na sua cartilha? O melodrama é um drama rico em patos. Ele é patético. Ele tem um patos tão exacerbado que ele está próximo de um patos ridículo, patético. Então, quando chega atrasado, quando a motivação externa chega tardiamente, você já falou: ah, meu amigo, eu agora já não estou dentro do jogo. Esse play que você está me propondo, ele está tão manco, ele está tão falho, ele está tão reticente, que agora para você colar a motivação externa à motivação interna, que também não foi lá grande coisa, vai ser difícil de eu ser conquistado por essa narrativa. E aí, no final do terceiro ato, ele vem com um desgraçado de um plot puro que está nos Seven Basic Plots lá do livro do Norris, que é o The Quest. O The Quest é alguém levou e eu vou atrás para pegar. Alguém levou os meus filhos e eu vou lá pegar, vou lá buscar. Viviane, passa 2 slides para trás que eu queria dar um exemplo aqui. Se ele, autor, diretor, tivesse começado pelo sequestro dos filhos, eu teria uma ação intensa do segundo box, que é o sequestro ou um rapto, em que você vai lá buscar o que você perdeu. E aí Mas ele a demorou protagonista tanto que quando o terceiro ato entrega isso para a gente, você já está completamente distante da motivação da aventura. E aí é que a gente tem essa gagueira narrativa que a gente tem a sensação que vai e não vai. E um parêntese breve para a gente escutar o Romeu e o Godoy, nosso queridíssimo Godoy, que é o quê? O melodrama, ele vem da ópera, mas ele só se torna musical no final do século XIX e começo do século XX. Musical puro, em que você canta tudo, ele só começa nesse formato no final do século XIX. Antes ele é um híbrido. Ele usa de números musicais com os pleonasmos que eu coloquei aqui, com as elipses que eu coloquei aqui, mas ele não é predominantemente um musical, como a gente vai ter depois com o famoso music hall. Então, o melodrama nasce da ópera, tem essa hesitação, tanto é que o termo que Rousseau vai cunhar, ele vai dizer que, em francês, que o melodrama é uma pantomime dialogée. Ela é uma pantomima dialógica, porque ela tem muito gestual da comédia dell'arte, né? Ela tem muito corpo enquanto você fala, e não dá tanta bola assim para a palavra, e dá muito mais bola para o efeito emocional que o canto pode trazer em alguns momentos. Eu queria fazer um convite, aí um dever de casa, saborosíssimo, que é voltar para o Sabor da Melancia, do Simon Liang. Não sei se vocês assistiram a isso, que é um filme totalmente antidiegético, e deem uma olhada no papel da música no Sabor da Melancia. Quando ela entra para promover uma sensação das coisas que você está assistindo. Ela não tem nenhum compromisso com a narrativa. Agora, isso é assumido. Isso está lá
deliberadamente. E o que acontece aqui, com o que a gente está criticando, é que a gente não está cobrando, a gente não está patrulhando o realismo, muito pelo contrário. A gente quer que ele assuma a ópera por inteiro. Houve, por isso que eu trouxe a obra de origem, a Écoute, lá, do Razon, porque na obra do Razon, que deu origem a toda essa motivação dele ter criado seu próprio roteiro, a motivação do Écoute é clara. Eu vou virar uma mulher para colocar em mim, no meu corpo, a mulher que eu perdi. Totalmente psicológico. Podia ser só sobre isso. Ele não podia ter justificativa nenhuma em relação ao cartel, mas ele foi ambicioso do ponto de vista de pegar a audiência com um personagem forte, com uma pauta de submundo, de crime, e foi aí que ele se perdeu. Se talvez ele tivesse seguido mais o coração dele na ópera, ele teria ter feito um filme muito mais genuíno e muito mais integrado. Quando ele trouxe lá essa duplicidade do bandido mau para a mãe boa, foi aí que ele se perdeu. É que em nenhum momento, e a minha trajetória aqui, estudando dramaturgia, eu desconsidero a possibilidade da motivação interna em relação à motivação externa. O que existe é a predominância. E até um dado momento da história da dramaturgia, mesmo no Ocidente, quando você pega ali o neoclassicismo francês, você começa ali a borrar esse conceito. Do 17 para trás, com o teatro elisabetano, começa um ambiente, principalmente entre Marlowe e Shakespeare, né, como a gente sabe, que ele fala: eu vou vingar a morte do meu pai, Hamlet, ou eu vou deixar que o sagrado vingue? É ali que começa a dúvida entre a motivação interna e externa. Da Idade Média para trás, só motivação externa. Motivação externa como predominante. Então, o que você está falando é dentro de uma ótica contemporânea. Do século XIV para trás, isso daí que você trouxe não estava lá. Veio do teatro elisabetano para cá, né, em que essa fusão se deu, primeira coisa. A outra, em relação ao personagem título, tem a mesma premissa que eu acabei de defender. Até um dado momento do drama ocidental, era regra dar título ao protagonista, porque ele definia a unidade de ação. Então, quando você dizia Hamlet, você já sabia que a história era sobre ele. Aí o drama moderno veio e borrou isso. Eu não só posso botar o título dando nome a uma pessoa e contar a história de outrem, como eu posso pluralizar Hannah e suas irmãs, Rogo e seus irmãos, Rogo e seus irmãos. As Horas, por exemplo, é um filme sobre 3 protagonistas mulheres em momentos diferentes do século XX. Né? Você vai para títulos mais plurais, mais abrangentes. Mas, ainda assim, a tradição manteve que Madame Bovary é um romance do século XIX, né, realista, do realismo francês, e que ela é a protagonista. Não é uma regra, mas há essa memória da tradição que ainda ocupa um lugar de peso. Vera Drake é sobre Vera Drake. Né? Vamos para o próximo. A gente vai para o caráter ali, então, por favor. Bom, eu acho que a gente tem que lembrar aqui que a correlação entre os 4 itens de cima estão sendo respondidos aqui pelos 4 itens de baixo. E queria convidar vocês a fazer uma provocação mais subliminar, que eu não sei se o Marcelo encontrou alguma coisa aí na entrevista do diretor, que ele possa também compartilhar conosco ou alguém, que é a Rita, a advogada, detesta o chefe dela. Ela é considerada uma advogada júnior
e o chefe dela é um advogado sênior, que pega clientes, como é o primeiro caso, que é exposto no prólogo, como aquele cara que assassina a própria mulher. Olha só a história que aparece no prólogo. É um homem que assassina a própria mulher, é réu, mas pela habilidade das palavras que ela usa e pela experiência do advogado, seu chefe, eles fazem uma justiça imperfeita, absolvendo um réu. Então, há ali uma queixa interna dela que ela tem que mudar de vida, que ela tem que ter um chefe que queira a justiça. E aí isso vai de encontro ao que Manitas quer, que é deixar de ser um chefe que mata, um chefe injusto, para se tornar uma mãe justa. E claro que, como há uma sobreposição das duas camadas, no final do terceiro ato há uma traição a essa vontade. E uma vez que ela, sob a identidade feminina, é desagradada, ela volta a atuar nesse lugar injusto que ela atuava antes. Mas esse lugar de, olha, eu agora vou me dedicar a uma chefe justa, está bem plantado, na minha opinião. É subliminar, ele não desenvolveu bem, mas a motivação de ir para uma chefe justa sob outra identidade, eu acho boa. Queria reforçar isso, que é o primeiro item. O chefão do narcotráfico estava vivendo uma falsa identidade e, na verdadeira identidade, que é o número 2, sob a identidade de Emília, ela faz justiça e é isso que atrai Rita. O dinheiro é uma extensão, vem junto, né? Tá dentro das motivações do melodrama, né? Morte, amor e dinheiro são os 3 temas principais do melodrama. Tem uma prevalência desses 3 temas na história do melodrama, né? Alguém matou e eu tenho que fazer justiça. Alguém tirou o que é meu e eu tenho que ir atrás do dinheiro, que é uma retaliação social, muitas vezes. Esse chefe malvado me explora e um dia esse dinheiro vai ser meu. E a amorosa é a de sempre, é a do par romântico que sempre esteve, né? Heloísa e Abelardo, Romeu e Julieta, ou qualquer par romântico que você queira ao longo da história, né? E aí, haja torção na suspensão da descrença do público, porque, não satisfeito com todas as peripécias que ele usou do melodrama, ele ainda faz a gente querer acreditar que, sob a identidade de prima de Manitas, a Jessie não vai em nenhum momento suspeitar, como realmente não suspeita, não é, entre aspas, de que há uma relação entre aquela mulher trans e o homem com que ela esteve casada antes, né? Então, eu acho que aí tem um excesso que se confirma no quarto item, que é aquela criação da ONG. Aquela criação da ONG, na minha opinião, é completamente forçada, é um discurso que vem pela autoria do diretor, na minha opinião. Vamos criar uma pauta social também, junto com tudo isso, porque é algo que irrompe do nada para o tudo, é totalmente caricato, depois é abandonado, e é uma muleta, na minha opinião, para ele conseguir atravessar o segundo ato. Porque a gente sabe, nós que escrevemos, né, que o segundo ato, dentro de uma estrutura mais clássica, não a estrutura dramática moderna, não, porque ela é fragmentada, você não tem os 3 atos aristotélicos, você não precisa dessa prisão. Mas se você estiver escrevendo dentro dessa doce prisão, a gente sabe que a sustentação do segundo ato é onde está o maior desafio, que aqui os americanos chamam de 363. Eu já dei essa aula muitas vezes aí ao longo da minha vida. 30 páginas para o primeiro ato, 60 páginas para o segundo ato, 30 páginas para o terceiro ato, 120 páginas. Sendo que o segundo ato é a dobra do primeiro e a dobra do terceiro. Então, requer muito mais fôlego, né? É totalmente Deus ex machina, né?
Tanto é que em nenhum momento aqui, nenhum de vocês, e eu até agora, não trouxe o romance dela com a Epifânia, que vem daí, que vem da ONG. O romance com a Epifânia é tão mal ajambrado, ele entra, já tem morte, já tem dinheiro, estava faltando o amor, né? Aí ela saca ali a Epifânia, totalmente Deus Ex Machina, e é um romance que não vai fundo, que não encontra as suas camadas, que não revela outras camadas da própria Emília, fica numa zona totalmente efeitista. Tem só o efeito da presença amorosa, sem trazer bastante superficial. Aqui o Richard Brody, lá na crítica dele da New Yorker, chama de incurious, que, para não pegar a tradução errada, né, parecer que é igual ao que a gente pensa da forma latina, incurious é um arrefecimento da paixão. Não há paixão ali verdadeira. É uma coisa que irrompe, é difícil sustentar, inclusive, né? E que aquilo depois também evapora, fica quase sem substância. Por que eu estou trazendo tudo isso? Que haja manipulação para que a gente, como espectador, crie todas essas suspensões da descrença para achar verossimilhança nessas 4 motivações que a gente teve aí. A verossimilhança é uma chave que o melodrama trabalha de uma forma muito livre, subestimando muito as audiências, muito, como foi sempre desde o começo. Mas houve aqui, pela hesitação, houve um abuso. Que uma coisa é você pegar um metamelodrama almodovariano, né? Como disse o nosso amigo conterrâneo aí do Recôncavo, né? Almodramas, né? Quando você pega um almodrama, como disse o Caetano sobre o Almodóvar, no almodrama você tem esse excesso, mas ele está transcendido nas cores, numa carga dramática muito bem alicerçada, muitas vezes com questões políticas, com questões emocionais irreparáveis, que você nunca vai conseguir cicatrizar delas. Né? Tem uma motivação genuína para cometer esses abusos da verossimilhança. Né? Às vezes ele perde a mão um pouco, né? Tem alguns que ultrapassam, na minha opinião, que ele consegue conter, mas quase sempre ele consegue. Tem alguns, para mim, meio perfeitos, assim, tipo Carne Trêmula e aquele Fale com Ela. Esses dois, para mim, são exuberantes na relação em que ele propõe entre verossimilhança e não verossimilhança, e você compra, e você fica. Tem 2 deslizes que eu gostaria de comentar ali, mas é que eu sou uma pessoa insuportável mesmo, que é a barata no Fale com Ela, que para mim está totalmente caricato, não sei se vocês lembram da barata, e da hora do gol no Carne Trêmula. O resto eu não tenho nada mais a dizer sobre aqueles 2 almodramas. Mas eu lembrei de um poema da Adélia Prado chamado Cacos para um Vitral, que é um título lindíssimo, né? Porque, na verdade, eu acho que o que a gente está comentando sobre a estrutura é que os cacos para compor o vitral são muito bons, na minha opinião. Tinha um potencial enorme. Mas quando ele juntou para formar o vitral narrativo, algumas coisas ficaram em alto relevo quando elas deviam ser baixo relevo. Algumas coisas foram abruptas e aí, de repente, entrou um vermelho numa hora indevida. Eu acho que a distribuição das cores, dos pedaços que ele tinha, é que foram bastante ineficientes. Mas eu confesso, não é eu confesso, eu confesso, sendo seu cúmplice, que em alguns blocos o filme me emocionou. Só que ele não acontece inteiro. E aqui o nosso papel como bombeiros da narrativa, como guardiões da narrativa, assim, pô, você apagou o prédio inteiro ou você apagou uns pedaços e algumas pessoas morreram queimadas? Então, aí, vocês fiquem com Deus. Obrigado pela escuta, pela paciência.